E quando alguém vive como se Deus não existisse, o que a Bíblia diz sobre isso? Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, como está você nesse dia? Eu espero que muito bem. Vamos então estudar o Salmo de número 53. Este salmo que é muito semelhante, muito parecido ao Salmo de número 14. Inclusive, convido você que ainda não assistiu, visitar os últimos vídeos aqui do canal. Tem uma playlist também do canal de estudo dos Salmos. Nós já temos o estudo do Salmo 1 até o Salmo de número 53 agora, todos numa playlist para você estudar em sequência. Se você já assistiu todos, revisite pelo menos o Salmo de número 14 e você vai perceber o quanto ele é parecido com este Salmo de número 53. Aqui o salmista demonstra a terrível situação daquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse. Pessoas que são ateus confessos e há pessoas também que são ateus práticos, ou seja, pessoas que já temeram a Deus ou dizem até que temem a Deus, mas o seu modo de vida é um ateísmo na prática. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Uma situação até muito perigosa e que deve, pelo menos, gerar preocupação no coração dessas pessoas, e nós que conhecemos a palavra de Deus devemos alertar e devemos cuidar também para que a nossa vida não se aproxime desse estado de ateísmo na prática. Vamos então ao estudo deste salmo. Está em tela a partir do verso 1, eu quero ler até o verso 5, já quase todo o salmo, e o salmista diz, ele vai falar aqui principalmente sobre a insensatez e a maldade dos seres humanos como resultado de alguém que ignora a existência de Deus. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Essa é a palavra que está na boca do tolo, ou seja, daquele que é sem sabedoria. Ele diz, Deus não existe. A Bíblia diz que aquele que é um ateu confesso, aquele que vive com um ateísmo na prática, essa pessoa é considerada tola diante do contexto bíblico. Por que tola? Apesar da sua inteligência, da sua intelectualidade humana, ela ignora a existência de Deus, algo que é tão óbvio. Por isso a Bíblia o considera como tolo, porque são tantas as provas ao nosso redor da existência de Deus e as pessoas, mesmo com tamanha inteligência humana, ainda assim ignoram essa existência de Deus e são consideradas como tolas. Por isso diz o verso 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há quem faça o bem. Então perceba que o resultado de uma vida tola, de uma vida que ignora a existência de Deus, o resultado é injustiças detestáveis. Então, as pessoas começam a fazer o mal porque não têm Deus em seu coração. Então, talvez você se pergunte, por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Resultado do pecado. Nós lemos Gênesis capítulo 1, Deus criando todas as coisas perfeitas, e lá em Gênesis capítulo 3 nós percebemos o pecado entrando no mundo e a partir dali toda a maldade tomando conta, porque o coração das pessoas foi preenchido pelo pecado, foi preenchido por grande maldade vinda do pecado, e agora ninguém mais faz o bem, ninguém mais procura fazer aquilo que é correto, a não ser que o seu coração seja transformado, a não ser que o seu coração seja regenerado, transformado por Cristo Jesus. Porque do contrário, todos farão o mal, todos caminharão de forma tola, porque ignoram no seu coração a existência de Deus. E o salmista faz aqui essa leitura teológica muito importante. Continuamos então a partir do verso 2, ele diz, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então o salmista observa da perspectiva do Senhor e ele diz, Deus olha dos céus e não enxerga ninguém que faça o bem, porque todos estão infiltrados, seguindo de forma ignorante nas suas tolices, continuam ignorando a existência de Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém buscando a Deus. E a verdade é essa, não há ninguém que consiga fazer o bem verdadeiro, não há ninguém que consiga atingir o bem verdadeiro por si próprio. Ele precisa ter o seu coração
regenerado, porque do contrário, até as suas boas obras serão trapos de imundícia. Até as suas boas obras, elas também serão contaminadas pelas más intenções do seu coração, porque as pessoas dizem fazer boas obras, dizem fazer o bem, mas porque o seu coração está corrompido, manchado pelo pecado, elas distorcem essas obras, trazendo glória para si, buscando algum tipo de benefício próprio e não buscando apenas a bênção do próximo e a glorificação de Deus. Então não há quem faça o bem. Se a pessoa não tiver o seu coração transformado por Cristo, ela não fará o bem verdadeiro, ela não verá mudanças significativas, verdadeiras ao seu redor, porque o seu coração ainda está na raiz da maldade. Essa é a verdade que a Bíblia nos traz. O verso 4 ele continua: será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Assim são os perversos. O salmista está falando sobre aqueles perversos daquele tempo, os inimigos do povo de Israel, que estavam perseguindo o povo de Israel sem misericórdia, massacravam o povo de Israel como alguém que estava comendo pão, ou seja, de uma forma muito natural para eles, eles faziam a maldade. Por quê? Porque não tinham Deus em seu coração, não temiam ao Senhor. E semelhantemente nos dias de hoje, há pessoas matando literalmente umas às outras e matando também através das suas palavras, através das suas atitudes. Por que fazem isso? Por que fazem tamanha maldade? Porque no seu coração não há Cristo Jesus, não tem o seu coração regenerado, não tem o seu coração transformado. Isso talvez explique para você, querido irmão, querida irmã, que talvez seja novo, nova na fé, o contexto até mesmo religioso. Há muitas pessoas mundo afora aí caminhando em nome de Deus. Dizem servir a Deus, estão dentro dos templos religiosos, mas estão matando uns aos outros, literalmente. Porque elas dizem servir a Deus, dizem amar ao Senhor, porém no seu coração elas têm um ateísmo. Dentro do seu coração elas não creem verdadeiramente em Deus, não foram regeneradas, não foram transformadas e em muitos casos são joio mesmo no meio do trigo. E você não deve perder a sua fé, não deve perder as suas esperanças por causa dessas coisas, porque se a gente for ficar olhando para o joio no meio de nós, nós paramos de caminhar e não pode ser assim. Nós devemos olhar para o alvo que é Cristo Jesus e continuar caminhando sabendo que essas coisas acontecem e que essa transformação é feita através da pregação do verdadeiro evangelho. Quando nós pregamos a Cristo Jesus, anunciamos Jesus, nós temos a esperança de que até mesmo essas pessoas que estão com o coração ainda duro, elas quebrantem o seu coração, se arrependam dos seus pecados, se convertam e de fato sirvam a Cristo Jesus, e aí sim a sua vida muda. Mas enquanto isso não acontece, até mesmo dentro do contexto religioso, ainda haverá essas pessoas que fazem a maldade, pessoas que trazem confusão, pessoas que trazem maledicência e todo tipo de coisas ruins. E ainda continuamos aqui no verso 5, onde ele diz: olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Aqui o salmista começa a falar da vitória do povo de Deus. Aquele que ama ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, ele não tem que ficar temendo, ter medo de forma alguma daqueles que atacam, daqueles que tramam contra a sua vida, daqueles que não temem ao Senhor e se aproximam dele. Não, continua confiando no Senhor, porque é Deus que provê a sua vitória, é Deus que provê a sua válvula de escape, é Deus que provê as suas saídas. Então é preciso confiar no Senhor, confiar no agir de Deus. Então não há motivo algum para temer, é melhor continuar confiando no Senhor. Querido irmão, querida irmã, não vamos nos esquecer do nosso propósito aqui no canal de abençoar vidas. Portanto, quem é a pessoa que o Espírito Santo traz ao seu coração no dia de hoje? Não deixe de enviar uma mensagem para essa pessoa e diga: meu irmão, minha irmã, me lembrei de você no dia de hoje, estou encaminhando esse devocional, esse estudo, para abençoar a sua vida, os seus estudos nos dias de hoje, e estou orando pela sua vida. E você ore pela vida dessa pessoa, ore, interceda diante de Deus pela vida dessa pessoa, e eu tenho certeza que isso há de mudar para melhor o dia dessa pessoa que receber essa sua mensagem carinhosa. Querido irmão, querida irmã, nós devemos entender que é necessário a todo humano negar a si mesmo, negar a sua própria intelectualidade, negar as suas próprias vontades, negar ao seu próprio pecado, a sua vontade de pecar, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Se render aos pés de Jesus e clamar a Deus pela sabedoria que vem
do alto. Toda pessoa que crê em Cristo Jesus recebe do alto a sabedoria. Recebe uma sabedoria que não é humana, a sabedoria que vem de Deus, e abandona essa tolice desses que não creem em Deus. Uma pessoa sábia diante da Bíblia é alguém que teme a Deus, alguém que vive de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a verdade. E nós devemos sempre estar alertando e cuidando para que a nossa vida não se aproxime de um ateísmo na prática, e devemos alertar também as pessoas que vivem debaixo de um ateísmo, porque por mais que elas não creiam em Deus, isso não anula, não apaga a verdade bíblica de que um dia todos nós que cremos e aqueles que dizem não crer, todos nós estaremos diante do Senhor para juízo. Todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas das nossas atitudes. Por isso o nosso dever de evangelizar, por isso o nosso dever de anunciar a verdade. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28 está escrito: da mesma forma, como ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecer a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, Jesus Cristo será de novo manifesto, trazendo, revelando a sua salvação eterna a todos aqueles que o aguardam. Mas aqui nesse verso 27 do capítulo 9 de Hebreus ainda há uma outra verdade importantíssima. Da mesma forma, ao homem está destinado a morrer uma única vez. A Bíblia não abre margem de forma alguma para que as pessoas morram e retornem novamente à vida, para que elas morram e elas de alguma forma voltem de novo para consertar os seus erros cometidos anteriormente. Não. A Bíblia diz que ao homem está concedido viver uma única vez. Ele vai viver e passar pela morte uma única vez e depois disso vai enfrentar o juízo. Não tem esse negócio de viver e depois ele retornar de novo para pagar os seus pecados ou algo nesse sentido, ou para ter uma segunda chance. Não. A chance que nós temos é apenas em vida, e uma única chance que nós temos, pelo menos é o que a Bíblia nos esclarece. Não sou eu que está dizendo, está lá em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Leia aí na sua Bíblia. Ainda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, há um dia em que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para prestarmos contas da nossa maldade ou do bem que nós fizemos. E o que é que você tem para apresentar diante de Deus? E nós sabemos já que ninguém será justificado por si mesmo. Não há obras que nós consigamos fazer que livrem, que apaguem a culpa do nosso pecado. Somente o sangue de Jesus tem essa capacidade. Por isso é necessário que nós nos arrependamos do nosso pecado e venhamos a entregar a nossa vida a Cristo Jesus, a fim de que Jesus nos purifique de todo pecado, de toda a injustiça. Vamos então ao último verso aqui deste Salmo de número 53, o verso 6, que o salmista diz: ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Aqui ele faz uma oração pela salvação. A expectativa do salmista aqui é de que Deus manifeste a sua salvação sobre o povo de Israel, é que Deus traga a sua justiça, o seu cuidado sobre o povo de Israel. E de fato, o povo de Israel provou isso durante muitos e muitos anos. O povo de Israel se viu muitas vezes resgatado por Deus, salvo por Deus. E tudo isso estava apontando para o movimento que Deus ia fazer diante de toda a humanidade. E agora todos aqueles que creem em Cristo Jesus alcançam a salvação eterna. Todos nós que amamos a Deus, nós seremos salvos eternamente. A salvação está em Cristo Jesus e nós devemos confiar nessa verdade, e essa também deve ser a nossa oração. E agora, para finalizar, eu não posso deixar de trazer aqui algumas reflexões para a minha e para a sua vida. Como você pode evitar viver como um tolo? Como tem sido a sua vida? Você tem vivido como alguém que é sábio, tem a sabedoria do alto, ou tem vivido como um tolo diante do que a Bíblia diz? E o que você pode fazer para mudar isso? E a segunda questão é:
Há pessoas que vivem sobre a face dessa terra dizendo que servem a Deus, porém a sua prática de vida revela outra coisa. Elas vivem como ateus na prática, mesmo dizendo que creem em Deus. E aqui vem a grande pergunta: como está a sua vida? Você diz que ama a Deus, você diz que serve ao Senhor, mas como está a prática da sua vida? Os atos, o modo de vida que você tem escolhido viver sobre a face dessa terra tem refletido a glória de Deus? Você tem vivido de fato como alguém sábio ou tem vivido como alguém tolo? Será que você não tem negado Deus através das suas atitudes? Como está a sua vida, querido irmão, querida irmã? Nós devemos fazer essa pergunta honesta a cada um de nós todos os dias. Devemos fazer esse exame do nosso coração. E diante de todas essas reflexões, qual oração você faria hoje e agora, depois deste estudo dos Salmos? Talvez uma oração entregando verdadeiramente a sua vida a Cristo Jesus? Uma oração confessando os seus pecados e pedindo perdão a Deus? Uma oração pedindo a Deus perdão pelas tolices que você tem cometido, pela forma de vida que você tem levado até agora? Qual a sua oração neste momento? Que Deus abençoe a sua vida, que você ore a Deus com sinceridade e que principalmente aconteça mudanças práticas no seu modo de vida. Eu vou ficando por aqui, permitindo o Senhor, eu retorno em breve. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de curtir esse vídeo, de compartilhar com mais alguém, assim você abençoa o canal. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.